Talvez você esteja lendo o título e tá se perguntando: por que eu devo esquecer quem um dia eu fui ou talvez quem ainda sou? E não, esse vídeo não é um vídeo reflexivo motivacional, mas sim um vídeo reflexivo bíblico. Até porque a Bíblia é o único lugar que a gente pode encontrar a verdadeira verdade, a única verdade. Então, vamos pra Bíblia. Hoje eu quero ser bem direto com vocês, então vamos pra 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E em Romanos 6, versículo 4 e 5 vai nos dizer o seguinte: portanto, se fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Show, Pedro, mas aonde que você quer chegar com isso? O que isso tem a ver com esquecer quem eu era ou quem eu sou? Jesus, o Cristo, se sacrificou pelos nossos pecados, nos garantindo perdão e nos redimindo de fato, sabe? Com a sua ressurreição, suas palavras, seu perdão, seu amor também ganham vida. E vida em nós. E isso você já sabe, mas o que eu quero te dizer é que não basta saber disso. A gente deve entender e aceitar esse perdão de Deus em nossas vidas. Isaías 43:25 vai nos dizer: sou eu mesmo, aquele que apaga tuas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de teus erros e pecados. Então, por amor dele mesmo, que vale lembrar, é um amor infinito, ele se esquece propositalmente, intencionalmente dos nossos pecados. Mas disso você já sabe, porque eu falei recentemente num vídeo sobre perdão aqui no canal. Se você ainda não viu, dá uma olhada lá. Ok, então Deus nos perdoa e apaga nossos pecados, esquece, joga no mar do esquecimento. Mas e você? Você se perdoa? Você se permite esquecer os seus próprios pecados, o seu passado antes de Cristo? Ou acaso você é maior do que Deus para decidir o que você deve lembrar ou não, o que você deve esquecer ou não? Acaso você tem um juízo mais justo do que o de Deus? Sabe, a gente foca tanto no perdão de Deus por nós e no fato de perdoar outras pessoas que a gente se esquece de nos perdoar, o que nos impossibilita de perdoar o próximo até. E de verdade, a gente perde muita coisa quando a gente não se perdoa. A Bíblia diz pra gente renovar a nossa mente. A gente deve renovar a nossa mente no Senhor, mas a gente nunca vai fazer isso com perfeição, com excelência, enquanto a gente não se perdoar, enquanto a gente não livrar a nossa mente de um passado pertencente ao velho homem, que, como eu disse no começo, já não existe mais, somos nova criatura. E às vezes, em vez de ressuscitar com Cristo, a gente tenta ressuscitar um homem já morto e já sepultado, porque a gente fica se lembrando do nosso passado. Entenda isso e pratique isso. Vamos para a Bíblia. Mateus 22, versículo 37 ao 39 diz o seguinte: asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos são sujeitos toda a lei e os profetas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Enquanto você não se amar plenamente, você não consegue amar o seu próximo plenamente. Enquanto você não se perdoar plenamente, você não vai conseguir perdoar o seu próximo plenamente. Porque você faz com o próximo como faz a ti mesmo. Então, se você não se perdoa, se você não esquece o teu passado, você não vai conseguir não guardar rancor das pessoas. Você vai guardar. Não é necessário que haja cura em nós, para que possamos espalhar essa cura pro próximo, sabe? Um bom exemplo disso é Paulo, cara. Ele literalmente perseguia cristãos. A gente vai poder ver isso melhor em Atos 7 e 8. Ele perseguia cristãos. Quando Estevão foi martirizado, ele estava lá apoiando o martírio de Estevão, apoiando, no caso, o assassinato de Estevão. Atos 8:1. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Você acha mesmo que se ele não deixasse isso tudo para trás, a perseguição dos cristãos, quando ele conheceu Jesus, ele estava indo perseguir cristãos. Você acha que se ele não deixasse isso tudo para trás, o peso de estar aprovando o assassinato de um dos seus futuros irmãos, você acha que se ele não se perdoasse, não deixasse pra trás, ele conseguiria ter feito o que ele fez? Sabe, ele teve um encontro real e genuíno com o Senhor. Ele entendeu que o Senhor perdoa ele, que ele deveria se perdoar, ele deveria esquecer do que ele fez para viver uma vida nova, uma vida de nova criação, como ele mesmo escreve na segunda carta para os Coríntios. Se ele não se perdoasse, se ele não esquecesse o seu passado, seu coração não ia encontrar o coração do Senhor plenamente, ele não ia achar ânimo para fazer tudo o que ele fez. E sabe, às vezes a gente não pensa como isso é incrível, mas Paulo tem tantas obras porque no começo ele pediu perdão pra Deus e se perdoou, sabe? Caraca, realmente, Pedro, muito forte, muito lindo tudo isso, mas poxa, como que eu posso me perdoar e manter isso de fato, sabe? Sem voltar a cair. Aí a gente entra no assunto que eu mais queria falar nesse vídeo: renove a sua mente. Vamos pro famoso Romanos 12:2. Não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cara, eu gosto muito desse versículo, porque foi um dos versículos que mais me marcou no começo da minha caminhada, sabe? Porque, cara, renovar a sua mente está acompanhado a sacrifício, sabe? O que você tem alimentado sua mente? Pô, sejam músicas, sejam filmes, sejam conversas. Isso que tá na sua mente, se te traz coisas pecaminosas, se traz coisas do mundo, o que você vai se lembrar? De quem você era quando pertencia ao mundo ou de quem você é quando pertence a Cristo? É óbvio que você vai lembrar das coisas que você fazia no mundo, as coisas que você até vai gerar vontade de fazer de novo, mesmo você sabendo que não é o lugar que Deus quer que você esteja, mesmo você sabendo que não é o seu lugar. Por isso que o versículo 1 é muito importante, muitas vezes a gente esquece o versículo 1 de Romanos 12, mas ele diz: Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Então, o que é cultuar a Deus? Segundo a Bíblia, não é ir ao culto, não é ir à igreja aos domingos, mas o nosso culto lógico é servir de sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. A gente se entregar e sacrificar aquilo que não faz mais parte da nossa vida em Cristo e com Cristo, sabe? A gente entregar isso e botar fogo mesmo pra sumir, apagar. Deus é fogo consumidor, ele consumir isso e te poupar, te salvar e você crescer em relacionamento com Deus. Tanto que logo em seguida ele fala sobre renovar a mente. Então uma coisa tá ligada à outra. Nos sacrificarmos coisas que nos dão prazer, mas não nos trazem para perto de Deus, também faz parte da renovação da mente. Eu tenho um vídeo falando sobre como a música pode destruir seu relacionamento com Deus aqui. E, cara, isso é muito forte, vou bater nessa tecla de novo. As músicas que você ouve, cara, elas falam muito sobre seu relacionamento com Deus. E falam muito sobre quem você vai se sentir, sabe? Tipo, cara, Deus nos ama tanto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez você tenha isso já em mente, mas você nunca entendeu a profundidade disso, sabe? Jesus veio, sacrificou por você, para que você tenha a vida eterna, e a vida eterna começa agora, para que você tenha uma vida do reino dos céus. Ele fala, é chegar do reino dos céus, ele fala pra gente espalhar o reino de Deus aqui na terra, porque nós somos embaixadores desse reino. E como vamos ser embaixadores desse reino se nossa cabeça tá lotada de coisas do mundo? Como que a gente vai poder falar fidedignamente do Senhor se na nossa mente passam muitas outras coisas que não provêm do céu? Sabe, esse vídeo é mais pra chamar a atenção mesmo, cara, renove a sua mente. Às vezes pode parecer difícil, às vezes pode parecer duro, mas não deixa de ser simples, porque tudo que você precisa tá escrito aqui, Deus te fala e tá perfeito. Complicado não é. Se a gente dificulta, aí o problema é nosso. Mas Deus fez de forma simples, sabe? Ele só quer que a gente volte pro estado que ele nos criou lá no Éden, sabe? Jesus restaurou isso na nossa vida. Mas para isso ser restaurado plenamente, a gente precisa caminhar. E sabe, quando a gente ressuscita com Cristo, nosso espírito é ressuscitado, mas a nossa mente continua, sua memória não é apagada. Por isso que é necessário renovar, entendeu? Seria até mais fácil se a mente apagasse, mas aí uma vida com Deus seria uma lavagem cerebral e não amor. Então, cara, se você entende o que Cristo fez por você, o quanto Deus te ama, retribua esse amor, sabe? Prove que você ama Deus, buscando Ele de verdade e apagando, esquecendo as coisas do mundo, deixando de fato pra trás para que isso não tenha mais espaço na sua vida. Renove a sua mente na palavra. E é isso, muito obrigado, fiquem com Deus. Beijo.